Estamos aqui começando, né? Nosso segundo episódio do podcast da Márcia, né? Essa inteligência artificial, que é muito mais que uma inteligência artificial, que vem aí, né, ajudando médicos a gerirem seus consultórios, né, com a inteligência artificial, utilizando um processo inteligente, né, e uma gestão orientada a dados. Então, hoje, no nosso segundo episódio, nós estamos com uma participante muito especial, né? Nossa embaixadora, doutora Marielle Regadas, né? Essa médica que é uma inspiração, é um case de sucesso da gente, e não só da gente, né? É um sucesso absoluto aí na medicina integrativa, ortomolecular, uma pessoa incrível que eu tive o prazer, né, de acompanhar essa transição, essa jornada. Então, doutora Marielle Regadas, muito bem-vinda ao nosso episódio, Obrigada. né? Eu quero que você fale um pouquinho aí de você, para as pessoas conhecerem você mais, né? Eu sou a doutora Marielle Regadas, né? Médica integrativa e ortomolecular. Trabalho muito voltada para a longevidade. Tenho pós-graduações na área com o doutor Laí Ribeiro, Ítalo Rachid, enfim, algumas pós-graduações aí na área de longevidade, estilo de vida, né? Nessa questão da medicina integrativa, regenerativa. Então, a gente trabalha aí atuando em toda essa questão aí da longevidade para trazer mais saúde para esse pessoal aí, né, Bruno? Saúde é importante, né? Sempre. Saúde é importante e é interessante que a medicina integrativa, diferente de todas as outras, eu diria, é uma das áreas que requer mais acompanhamento de jornada de paciente, Sem dúvida. né? A doutora Marielle é interessante que, além de uma médica, é uma grande empresária, né? Assim, hoje tem duas clínicas, uma clínica Me desdobro, né? maravilhosa, né? Em Fortaleza, outra clínica maravilhosa aqui também em São Paulo, né? No Jardim Paulista. E a gente sabe que o médico, ele não foi treinado para ser gestor, Não né? mesmo. E aí, como é que foi, Maria? Como é que foi, doutora Marielle, essa experiência, né? E essa transição, né? De médica para empreendedora, para gestora. Em qual momento você entendeu essa importância de olhar para além do consultório, né? No momento que eu conheci você, meu amigo. Foi nesse momento que eu conheci, que eu entendi tudo isso. A gente se conheceu em 2019, 2020, por aí, né? Logo quando eu estava fazendo essa transição. Você foi uma pessoa que acompanhou toda a minha carreira, então você pode, muito mais do que muita gente por aí, falar um pouco sobre isso. E foi você que fez todo o diferencial, né? Que me mostrou muita coisa que eu não conhecia, me fez ver muita coisa que eu não via, entender de coisas que eu não entendia. Enfim, foi por conhecer você, acompanhar seu trabalho, e um trabalho em conjunto, junto com você, nós dois, aperreando você de noite, que a gente vai entendendo e, assim, com muita garra, muita determinação, tanto minha como sua, Sim. né, de muito trabalho, de muito estudo e por aí vai, e a gente vai conseguindo se desdobrar nessa aventura, E é né? um trabalho muito interessante porque, falando desse processo, né, a doutora Marielle participou muito ativamente, né? Foi nossa segunda cliente da Márcia, e quando nem era Márcia ainda, né? Então ela estava no meio de um furacão, eu diria, naquela transição de carreira de São Paulo, de Fortaleza para São Paulo, né? Iniciando um consultório novo, uma médica de outro estado atendendo em São Paulo, e um time de atendimento novo, tudo muito novo, né? E assim, chega uma hora que só o anúncio ele não salva, né? E foi ali quando a gente começou a trabalhar com a Márcia, né? Meados de abril do ano passado, de 2024. Sim. E foi muito impactante, né? Porque a gente viu o consultório acontecer pela primeira vez, né? Como é que foi essa experiência? Conta pra gente aí um pouquinho. Eu acho que essa questão da recepcionista é uma dor realmente muito frequente no consultório médico. Não, acho que não só médico, né? Acho que de Sim, consultório de todos os profissionais da área da saúde como um todo, né? Então, assim, por mais que a gente faça investimento em marketing, gestão, essa coisa toda, né? Se você não tiver ali uma equipe de frente muito bem treinada para conseguir fazer de fato essa conversão, ela não acontece, sim. né? Então, acaba que você fica investindo, investindo, investindo e a coisa não vai. E era isso que a gente sentia muito nesse começo aqui em São Paulo. Eu já tinha uma carreira que já estava indo bem em Fortaleza, mas mudei para São Paulo. Então, assim, foi um recomeço, digamos assim.
E então tinha que buscar numa cidade que eu não conhecia uma equipe totalmente nova e vamos mudar, treinar essa equipe. Como é que faz? Ela vai começar tudo de novo, aquela mudança e toda aquela dificuldade, de fato, numa cidade nova, sem conhecer ninguém, encontrar pessoas boas, por um custo, às vezes, que não fosse também dos mais altos, porque é o início, né? Então, assim, em dificuldades que a gente, como empresário, também Sim. você vai encontrando no meio do caminho. A Márcia veio aí, sem dúvida nenhuma, como uma solução milagrosa, né? Nesse início, porque ela chega com uma inteligência artificial que no começo não tinha Sim. essa inteligência toda, mas já veio ajudando muito. Depois, então, nem se fala, quando a inteligência de fato entrou, né? Porque ela entra sem tantos erros que a gente tem no humano, querendo ou não, Sim. né? Então, assim, nossas recepcionistas, elas nem sempre são treinadas comercialmente. E hoje, com o decorrer do tempo, você vai entendendo que aquilo ali é uma venda, Sim. né? É de Elas fato não são uma treinadas venda. para vender, né? Hoje as secretárias, elas Exato. estão ali. Na verdade, Para assim, recepcionar. eu diria que a grande maioria das secretárias, elas não foram formadas para tal. Exato. Então, elas não são vendedoras, elas não são secretárias, ou tampouco elas são atendentes. Elas vão aprendendo a ser, né? E é importante, né, no meio de todo esse curso, a gente entender que hoje, né, muito mais do que antes, né, sem venda, o médico precisa aprender a vender. Exato. Então ele vende na consulta, a secretária vende no atendimento, né, uma outra vende no pós-venda, no acompanhamento do paciente. Então uma jornada muito importante. O que é legal, doutora Marielle, dentro disso é a jornada que a gente percorreu. Sim. Né? Porque, a priori, nós não tínhamos inteligência artificial. Simplesmente chegou um louco lá e disse, doutora, eu tenho uma solução que você consegue atender com mais de uma pessoa e nós conseguimos ver certinho quem são essas pessoas, onde é que elas estão. A gente estava num protótipo de CRM, né? E a doutora disse, vamos, quanto é que custa isso? Vamos botar isso. E nós colocamos. Mas é um louco que eu confio super, que me traz super resultado, entendeu, gente? Então, assim, isso vale ressaltar, viu? Então. Mas é importante essa confiança, né? Porque é uma relação de confiança que ela foi construída, né? Claro. Então, nós sempre... eu diria que uma grande dádiva, né, de profissionais como você, doutora, é literalmente reconhecer o tempo das coisas. Sim. Né? Hoje a gente vive um cenário de que não é fácil ser médico, mas é fácil você formar em medicina. Não é fácil você conseguir um paciente, mas muita gente vende isso. E aí as pessoas chegam cada vez mais apressadas. Bruno, mas eu preciso que você me dê tantos pacientes. Eu falei, cara, mas não adianta me bater para me dar paciente. É um contexto muito amplo, né? Exato. Tem uma parcela de responsabilidade do médico, tem uma parcela de responsabilidade do marketing, tem uma parcela de responsabilidade do atendimento, tem uma parcela de responsabilidade, inclusive, da esteira de produtos. E, né? é exatamente todo esse processo que às vezes você faz uma Sim. coisa, bate em outra, faz outra coisa, bate em outra. E aí você vai. É por isso que é um processo. É uma jornada. É um processo super difícil. E nós passamos isso de uma forma muito legal. Né? Eu gosto de reviver isso, porque eu lembro de quando eu estava construindo, né, o nosso fluxo, que ainda não era Márcia, que ainda não tinha IA. Era simplesmente um sistema de atendimento de WhatsApp que a gente podia atender e eu podia acompanhar o que as secretárias estavam fazendo e intervir. E nós fomos testando, atendia, testando. E eu lembro de quando eu agendei a primeira paciente. E eu era o atendente, né? A Márcia começou com o Bruno. Porque assim, gente, dia de sábado, às vezes eu dizia, Bruno, pelo amor de Deus, me agenda. Aí ele tava lá em Copacabana, na praia, ele disse, não, mas eu tô aqui, tô atendendo pra você, entendeu? Então ele é isso, entendeu? Ele é esse profissional, por isso que a gente confia nele, entendeu? E foi legal, porque assim, foi uma jornada que assim... Eu já tinha uma consolidação muito boa ali no marketing, eu não tinha o intuito em momento nenhum de virar secretária de ninguém, mas eu queria resolver a dor, porque eu acredito muito, doutora, que a construção de qualquer solução de problema você só consegue fazer quando você emerge no problema. E eu precisei emergir muito fielmente dentro do comercial ali, para que a gente conseguisse fazer, né? E isso foi muito legal, né? Mas e acho a gente que esse galgou, é o né, grande isso. diferencial seu. Porque você, diferentemente de outros marketing, isso eu posso dizer com propriedade, porque eu já tive, né? Antes de você, tive outros. Você se envolve com a coisa.
Entendeu? Você não é aquele tipo assim, olha, vamos fazer aqui um tráfego pago, vamos fazer isso e aquilo e pronto, é aquilo dali e tal, e vai vir, você vai gerar leads, vai gerar demanda e tal, tudo bem. Não. Você, bem dizer, senta do nosso lado e você vai fazer o que tiver que ser feito. Se tiver que atender, você vai atender. Se você tiver que sentar do lado da nossa secretária, você vai sentar do lado da nossa secretária. Se eu tiver que sentar comigo, como muitas vezes você sentou, e disse assim, olha, Marielle, tem que ser assim, vamos fazer assado, vamos recriar essa estratégia, vamos refazer isso aqui. Então, isso é você, Bruno. Isso é importante, eu agradeço e fico muito honrado pelo feedback, assim, né? Porque é uma devolutiva importante, né? Sim. E ver hoje a Márcia nascer como fruto, né, disso, porque o que é legal dentro de tudo isso é que nós estamos caminhando para uma solução que nasceu ali, né, no nosso ambiente, né, de desconforto, né, de dores, e que isso vai ajudar muitos outros médicos. Você imagina que os médicos não vão precisar passar por o que a gente passou, porque nós já sabemos como vender uma consulta, nós já sabemos como resolver aquele problema. E quando eu falo da doutora Marielle que ela é médica integrativa, é uma jornada muito diferente. Não acreditem que vender para um paciente de medicina integrativa, ele é tão fácil quanto vender para outras especialidades. Existem especialidades hoje que eu sempre digo que para mim é maravilhoso. É o dinheiro mais fácil de se trabalhar porque se vende sozinho. Especialidades mais urgentes, um paciente que está procurando por um ortopedista, outras áreas que é bem diferente. Agora, quando a gente fala de longevidade, é um ambiente tão amplo que às vezes o paciente ele não sabe o que ele precisa especificamente. E não é uma coisa palpável. Não é. Então, assim, a consulta, ela começa muito antes do paciente chegar à doutora Marielle. E é aí onde nasce um gargalo muito grande. Porque o médico precisa trazer essa experiência, mas a secretária não sabe nem o que é longevidade. Exatamente. E aí você fica num ambiente completamente confuso, porque a médica comunicou isso, o atendimento não sabe do que está acontecendo e a gente vai entrando no limbo, né, que é muito complexo de se ver e graças a Deus a gente conseguiu resolver isso muito bem. Então foi legal, né, doutora, porque nós passamos por essa jornada juntos. Sim. Nós construímos essa ferramenta quando ainda nem era Márcia. Nós padronizamos e encontramos o modelo de vendas que vende. E foi lindo ver a sua carreira acontecer, porque eu vi de perto, né? Sim. Foi lindo eu ver ali, eu lembro como se fosse hoje, né? Que eu fui a um almoço lá no Tivoli, Mufarré, com você. Aí estávamos aqui em São Paulo. E aí eu lembro que você não tinha Márcia, não tinha nada ali, só estávamos com tráfego. E aí você tinha um paciente marcado, a gente foi almoçar enquanto o paciente vinha e o paciente desmarcou. E aquilo foi muito marcante porque a gente vê o quanto nós tínhamos a dificuldade e hoje a gente vê que você atende 5 dias por semana, que você está lá no seu consultório, que você está na sua clínica em um ano, né? Isso é muito bonito de se ver e a gente sabe o quanto que a Márcia contribuiu para isso. Claro. Porque o processo que existe hoje foi construído através da Márcia. Hoje a Márcia é muito mais do que tudo aquilo que a gente começou. Lógico. A Márcia nasceu, né? A Márcia hoje ela é inteligência artificial, que ela consegue fazer um atendimento concierge, ela consegue explicar ao paciente a jornada da sua consulta, ela consegue aprofundar, né, quebrar objeções que o paciente tem. Ah, é uma consulta de reposição hormonal, mas eu tô com esse tipo de problema. Qual que é a sua idade? Mas você tá sentindo isso com quanto tempo? Então é legal isso, porque é uma informação que ela é muito precisa. Ela é uma informação que ela está conectada com a sua consulta, né? E isso a gente percebe na prática que o paciente realmente ele chega. Então é lindo de se ver. E agora, né, com o nosso aplicativo, Adorei, que ela já tá me cobrando aqui o acesso dela. Meu acesso, que ele não me deu ainda. Foi lançado ontem. Agora, segunda-feira, vamos lançar todos os dados e vai ser lindo de se ver. Essa gestão orientada a dados. Porque é o que eu sempre... Agora que eu vou aperrear ele, gente. Porque agora eu vou ter todos os meus dados. Agora que eu vou aperrear o juiz dele. Agora vai ficar mais fácil de tomar decisão. Agora vai ficar mais fácil de eu aperrear ele. Agora vai ficar bem mais fácil de tomar decisão, porque assim... doutora Marielle não me deixa mentir, né? Quantas vezes a doutora Marielle me mandou mensagem, tipo, Bruno, tá fraco.
Aí eu falei, opa, mas tá mesmo? Deixa eu entrar. Olha, doutora, tá, é que eu perguntei à menina na secretária, ela disse que tá fraco. Eu falei assim, mas olha, não tá não, hein? Chegou tantas mensagens, o paciente de repente não tá agendando. Bruno, esse mês ele tá muito bom, o mês passado foi muito bom, mas esse mês tá muito ruim, e a próxima semana só tem tantos pacientes, né? E a gente vai... Essa oscilação. E a gente vai tentando entender o que é que tá e não consegue ter uma informação com os dados específica. Vai ficar muito mais fácil, né? Isso, pra mim, é uma das coisas mais importantes do projeto da Márcia. Sem dúvida, isso vai ser grandioso. Como é pra você saber que agora você vai conseguir ter o consultório na palma da mão? Vai ser ótimo, porque eu vou poder te aperrear muito mais, Bruno. Porque agora, em vez de eu aperrear por agenda, eu já vou direto ao ponto, entendeu, Bruno? Olha, teve tantas remarcações, teve tantos leads só. Então, assim, vai ser muito mais fácil eu te aperrear. É uma ótimo. gestão incrível. Não, de fato, assim. Não, e é legal gente, isso. Mas vai ser, assim, maravilhoso. É muito bom, né? Brincadeiras à parte, mas, assim, é muito bom a gente conseguir ter, de fato, esses dados na mão. A gente que investe, né? Que gasta dinheiro com tráfego pago, com investimento de marketing, né? Com tudo isso que a gente sabe que não são investimentos baratos, aqui em São Paulo principalmente, né? A gente sabe que não é. Então, assim, a gente poder ter ali, em tempo real, o que é que você está gastando, como é que esse gasto está chegando até você, e ter isso tudo em dados realmente faz muita diferença, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso realmente é um grande diferencial. E é um diferencial muito grande, porque quando a gente fala de Márcia, as pessoas associam sempre a Márcia à inteligência artificial que faz o agendamento e o atendimento. Só que a Márcia ela é muito mais que isso. A Márcia ela é um serviço concierge, Sim. Né? Que a gente implementa para você, a gente constrói para você, né? E a gente agora está fechando esse ciclo, que foi a nossa grande novidade da noite de ontem, né? Que é o nosso aplicativo com esses dados. E o que é muito interessante dentro disso é exatamente essa capacidade de você medir, né? Antes de nós termos o aplicativo, eu sempre fui muito louco por dados. Uhum. Então, eu preparava planilha, eu exportava dados, preparava planilhas, fazia o que eu conseguia. Isso pra ti vai ser eu muito lembro bom, até para o teu próprio trabalho vai ser muito bom. Eu lembro, doutora, de uma vez que eu chamei você num sábado para uma reunião, e aí eu lembro que eu passei, tipo assim, acho que eu chamei você no sábado no final do dia, e eu passei o sábado o dia inteiro entrando de conversa a conversa para descobrir as origens dos leads. Para poder passar essa planilha, para a gente ter uma percepção do que estava acontecendo. Então você imagina que nós íamos atrás em cima de unhas e dentes por esse dado, e ainda assim não era um dado seguro. E agora porque a gente vai conseguir, 100%, né? A gente consegue isso, assim, essa integração pra gente foi ouro. Né? Exatamente. Porque, assim, a doutora Marielle, ela é um caso interessante. A doutora Marielle, quando ela começou a investir aqui em São Paulo, investia R$1.000 mais ou menos, né? E foi muito interessante porque pro médico investir no anúncio é uma grande objeção. É difícil, porque você tem que convencê-lo que ele precisa investir. Mas sabe o que é interessante? É quando você consegue provar que esse investimento vale, a ponto do médico chegar para você e dizer assim, aumenta. Eu falei, calma, não dá para aumentar. Mas aumenta, eu quero dobrar esse investimento. E a gente pensar que a gente já aumentou isso em torno de umas 15, 20 vezes é lindo. É lindo e eu acredito que a gente vai escalar muito mais. É o que eu sempre digo no tráfego pago na Pacientes Todo Dia, é que o meu intuito com o médico não é que ele chegue comigo investindo R$1.000 e ele passe um ano investindo R$1.000. Eu quero dar segurança para que ele reinvista esse valor e que ele termine o ano investindo 20, 30 mil reais comigo. Porque a gente sabe que esse é o ambiente. É um ambiente que o paciente torna cada vez mais caro. É um ambiente que o paciente ele precisa ser, né, captado. E esse ambiente como um todo, ele precisa ser medido. Porque imagina, você investe R$20.000 em mídia paga e você não mede. Então, se você não consegue medir, você jogou dinheiro fora. Mas eu vou te dizer mais. Eu acho que não adianta só investir se você não tiver por trás uma equipe também preparada para receber. E aí também é onde entra a Márcia. Entendeu? Total. Porque você sabe... É um ciclo, né? Que exatamente, é fechado ali. É aquilo que a gente estava falando no início, é o processo, né? Que é isso que impactou muito no início também, como você mesmo falou, né? Que a gente caiu em várias coisas e é exatamente isso. Eu acho que a Márcia, ela vem para tirar muitas dessas dores, inclusive, que a gente passou.
Porque quando você investe R$1.000, R$2.000, 3 que seja, é dinheiro, né? É Sim. muito dinheiro já. Então, assim, e você chega, vamos lá, investir R$3.000. Pô, chega numa recepcionista, a recepcionista não dá vazão. Ela não tem um comercial ali preparado para conseguir, de fato, converter uma consulta. E aí? E aqueles 3.000? Beleza, ele tá chegando, né? Tá gerando lead. Mas a recepcionista não tá marcando. Sim. Então, o dinheiro efetivamente não tá retornando. Entendeu? Então, assim, se você não tiver isso muito bem feito e preparado para receber também o investimento que você está colocando, não adianta. Não adianta. E é onde a Márcia entra também. Muito, e é legal, doutora, assim, você pode falar muito bem sobre isso, né? De como resolver esse problema lhe trouxe também possibilidade de reinvestir mais, possibilidade, Exato. Inclusive, de pensar em outras soluções. Porque, assim, se eu tenho um problema de leads, eu estou investindo no tráfego. Se eu tenho o lead chegando, eu preciso resolver... muito grande para mim, você sabe disso. Sim, e quando a gente resolveu isso, foi interessante, porque a gente resolveu o problema de geração de demanda. No segundo momento, a gente precisou resolver o problema de atendimento. No terceiro momento, nós já começamos a trazer aprimoramentos importantes, como, por exemplo, você hoje tem uma consulta híbrida, que você atende em Fortaleza, atende em São Paulo, mas o seu paciente consegue ter toda uma experiência, né? Você consegue ter toda uma jornada de acompanhamento. Os processos internos mudaram bastante, a gente discutiu o tempo Até inteiro. Esses processos internos, é importante esses ajustes. Muito. Então, tudo isso a sua jornada, para mim, foi uma jornada muito rica, né? Por quê? Porque foi uma jornada que nós mudamos muito. Sim. Então, se você parar para pensar aqui no primeiro momento, tipo assim, quanto tempo é minha consulta? Ah, é uma consulta de 2 horas. Tá bom, o paciente chega, passa 2 horas comigo. Tá bom. Hoje a gente já tem um ciclo diferente, você já tem uma pré-consulta, você já tem a sua consulta extremamente aprofundada, você tem uma pessoa para um acompanhamento, você tem um time para o atendimento. Olha o quanto que isso mudou. E Bruno, realmente se parar para pensar, por que mudou? Mudou porque a gente conseguiu avançar. Tem gente que está ainda parada na demanda. Tem gente que ainda está parada no atendimento. Então, essas mudanças, elas nos permitem isso, essa evolução e esse crescimento no processo, né? Porque é o que eu sempre falo, falando de inteligência artificial um pouco, chega a assustar um pouco. As secretárias às vezes ficam com medo. Nossa, mas vai demitir a secretária. Não vai, né? É um processo que ele vem para melhorar. É um processo que ele vem para ajudar a secretária, para ajudar o médico, para ajudar o paciente. Então é muito bonito isso de se ver. Sim. Então o seu processo, doutora, foi um processo muito rico para a gente, porque foi um processo que nós conseguimos ter uma prova e uma validação de que, de fato, a gente vai resolvendo um problema, vai causando outro, vai resolvendo um problema. E isso faz parte do ciclo. Eu acredito que a gente nunca vai zerar isso, porque sempre a gente vai querer melhorar mais. Claro. Né? Isso foi muito interessante. Eu queria lhe perguntar, assim, né, como foi para você, né, essa transição, né, de ter uma equipe de atendimento, de olhar mais para essas vendas, né, no sentido de, tipo, poxa, hoje eu tenho mais segurança no meu processo, eu sei que o meu paciente está sendo bem atendido. Assim, o quão isso foi impactante para você, no sentido de, você é uma empresária, você tem mais de uma clínica, né, você tem outras clínicas também, né, em outras áreas da saúde. E como foi para você, né, sentir essa segurança, esse conforto de que o seu paciente está bem atendido, de que as coisas estão acontecendo? Como que a Márcia, assim, fez a diferença para você no consultório? Eu sempre tive uma necessidade muito grande de ter um bom atendimento, né? A medicina integrativa, você sabe disso, você acompanhou junto comigo, nas redes sociais, marketing é importante, mas marketing hoje você sabe que é uma coisa Sim. também meio que poluída, né? Vamos dizer assim. Porque tem marketings bons e marketings ruins, obviamente, como tudo na vida, Sim. né? E a medicina integrativa, infelizmente, hoje também gera, às vezes, repercussões muito negativas. Então, eu sempre tive uma necessidade muito grande de ter bom atendimento, né? E mostrar para o paciente que aquilo não, que a medicina integrativa não era aquilo, às vezes, que se vendia. Então, eu sempre tentei trabalhar com muita ética, muita seriedade.
venda, mas assim, venda em cima de muita indicação clínica, de muita coerência, não é venda por vender, simplesmente para ganhar dinheiro. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande em fazer a coisa da forma certa, da forma correta, com muita ética, com muita seriedade no que eu faço. Então, eu estudei muito, busquei muito conhecimento, enfim, você sabe disso, toda a minha trajetória. Então, a Márcia, ela veio muito para me ajudar em todo esse processo, né? Porque não adiantava tudo isso se eu não conseguisse passar isso também num pré-atendimento, né? E a consulta, ela começa muito antes, né? E a consulta começa o antes e o depois, Sim. né? Não só o antes. Porque eu tenho o durante, que é comigo, mas e o pré e o pós também é muito importante. E eu comecei a entender isso nesse processo. Que eu não podia fazer tudo sozinha. Eu precisava de mais braços comigo. Não só eu comecei a entender isso, eu comecei a entender isso junto com você, na verdade, né? E no foi nosso legal estudo, todo esse processo. Então, assim, aí eu comecei a contratar pessoas. Vamos botar uma pessoa no pré-atendimento. Vamos treinar essa pessoa, vamos ver como é que fica. E aí tinha uns erros, tinha isso, tinha aquilo, vamos ajustar e tal. Tudo é um processo e tudo isso leva tempo e é muita demanda, é complicado. Aí vem o pós. Como é que vai ser o pós-atendimento? É outro processo. Aí a recepcionista bate, aí a recepcionista não consegue marcar consulta. A recepcionista tem erro de português. Bruno, pelo amor de Deus, a recepcionista está falando tudo errado na internet. Tipo assim, gente, é tanto problema que tem por trás das telas, que assim, é muita coisa. Então, assim, a Márcia, ela veio como divisor de águas, divisor de águas nessa situação toda, né? Como uma resposta milagrosa, né? Para resolver tudo isso, né? Claro que no início ela teve os erros dela, lógico, como todo processo de melhoria contínua. Exatamente, faz parte, como tudo na vida. Mas hoje ela tá aí já todo vapor, depois que ela ficou de castigo uns dias, inclusive. Vão dizer, Bruno, cadê a Márcia? Tá de castigo. E é legal isso, assim, porque vocês, né, que estiveram conosco lá no começo, vocês participaram desse laboratório, né? Porque era um laboratório. Antes do lançamento da Márcia, nós esperamos praticamente 1 ano para lançar a Márcia, porque a gente queria sentir segurança na nossa operação. Hoje eu posso dizer com plena convicção, assim, a Márcia, ela opera com nível de eficiência acima de 90%. Sim, hoje ela tá perfeita. Né? Ela não hoje tem intervenção. A gente sai pra um feriado, a Márcia tá ali atendendo. A gente sai para um final de semana, a Márcia tá ali atendendo. E atende mesmo, gente. Marca mesmo, a agenda, e fica tudo organizado. Então, assim, isso é muito legal. E atende com um nível de eficiência perfeito, com português perfeito, né? Assim, com as informações com a atualizadas. educação perfeita, assim, com tudo direitinho, com tudo organizado, com tudo validado, né? Sem tantos erros. Então, assim, é maravilhoso. É uma solução realmente maravilhosa. É um processo realmente admirável. É admirável, totalmente. E a doutora Marielle também, ela tem um processo diferente, né? A Márcia, ela é muito personificada, né? Nosso grande diferencial está na personalização. Sim. Nós não somos uma ferramenta ou uma solução que você loga lá e diz faz. Não, a gente constrói, né? E foi interessante porque quando a gente trouxe a IA, né, para dentro do processo da doutora Marielle, tanto na clínica de Fortaleza como na clínica de São Paulo, a gente tinha um processo de recebimento de consulta antecipado. Então, a doutora cobra 30% antecipado na consulta e o paciente precisa fazer o pagamento via Pix. Isso foi muito legal, porque você imagina, ela precisa ser cordial, atender o paciente, ela precisa dar as informações, quebrar objeções, justificar aquela consulta, ela precisa consultar a agenda da doutora, oferecer os horários de forma adequada. Ela precisa, inclusive, ter argumentos para fazer a venda, né? E ainda assim conseguir solicitar os dados, mandar os dados de Pix, ler o comprovante de pagamento, é muito rico. Sim, né? Maravilhoso. Então, realmente é algo Inclusive, essa semana, viu, eu fui tentar marcar uma consulta com o médico que eu fiz um treinamento. Treinamento não, vi uma palestra, gostei e tudo. E quero fazer um treinamento com ele, não vou dizer o nome por uma questão ética. Mas aí eu fui tentar marcar uma consulta, até para conhecer ele, uma consulta para outra pessoa, né? E assim, eu vou tentar marcar a consulta com ele. Gente, é um negócio tão complicado que eu disse assim, eu tenho que tirar a pessoa para poder mostrar a Márcia para ele. Eu já vou ter que marcar uma consulta com ele para mostrar a Márcia, porque só esse atendimento dele, eu tenho certeza absoluta que metade dos pacientes dele já desiste logo na entrada. Porque, assim,
ou atendimento complicado. Até agora, pra você ter uma ideia, eu não consegui marcar, tá? Eu imagino. Tem 3 dias que eu tô tentando marcar uma consulta Eu com imagino. esse homem e não consegui marcar ainda. É só a inteligência artificial mandando mensagem, assim, mensagem... Totalmente sem nexo, fora de padrão. Gente, coisa chata aquilo dali. E é um fluxo tão complicado que, assim, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito. Porque hoje nós estamos vivendo a evolução da inteligência artificial, né? Então, nós temos, assim, nós viemos de um ambiente de, por exemplo, o chatbot era maravilhoso. Digitar e fazer uma coisa era uma coisa linda, porque você trabalhava com uma lógica de árvore, né? Sim. Hoje a gente vê a IA generativa fazendo esse fluxo de uma forma inteligente, é algo realmente genial. Mas eu sempre digo que a Márcia, eu diria que ela é totalmente diferente de todas as IAs. Porque a agente de IA é uma coisa que você encontra em todos os lugares. Se você pôr no Google agora agente de IA, você vai encontrar bastante. Só que o agente de IA, ele vai te dar uma resposta. Mas ele não tem um cérebro como a Márcia. O grande diferencial da Márcia está em ter um cérebro que é personalizado de acordo com aquele cliente. A Márcia tem personalidade, a Márcia tem conduta. E o mais importante, tão importante quanto você ter um atendimento que inicia com uma IA, é você decidir quando ele vai parar. E isso é importante. Por isso que, por exemplo, às vezes, existem clientes, né, médicos, por exemplo, que contratam agentes de IA e dizem que não presta. Mas, de fato, não presta. Porque você simplesmente pluga uma ferramenta lá que vai ficar fazendo um atendimento no teu paciente que não consegue ler, não consegue trabalhar junto com a tua secretária. Porque isso é um outro ponto importante. A inteligência artificial, ela não substitui a secretária. E uma das vantagens da Márcia, e você já viu muito isso na prática, é que ela trabalha muito bem junto com a secretária. Sem dúvida. Então ela tá ali, qualquer momento, né, a secretária trocando, pode entrar e... Ela transfere, a secretária deixa lá, quando ela não pode, as meninas lá de Fortaleza sempre mandam, tipo, Bruno, tem como diminuir só um pouquinho o tempo da Márcia, porque às vezes eu respondo, eu tô ocupado, e aí quando o paciente manda uma mensagem, ela já responde. Então é legal essa interação. Quando as secretárias entendem, né, que a Márcia, ela é uma pessoa que veio pra somar. Você Exatamente. viaja no final de semana, ela tá lá trabalhando pra você. Você viaja no carnaval, ela tá lá viajando pra você, trabalhando melhor, pra gente, você. Sem 13º, sem gravidez, entendeu? Sem injeção de saco, tudo isso ajuda demais. Não precisa nem fazer processo seletivo, Nem viu? processo seletivo, nada disso, é muito bom. É muito bom, de verdade, né? E assim, né? Esse ciclo, o seu ciclo pra gente foi um ciclo muito importante, né? Porque a gente conseguiu implementar em 2 clínicas, conseguimos implementar um fluxo completamente diferente de todos os outros, né, que é o pagamento antecipado, o recebimento do Pix, né, e organizar isso, trabalhar os horários adequadamente. E agora, né, com esse aplicativo de dados, a gente, de fato, está com uma expectativa muito positiva, porque isso foi uma coisa que me incomodava muito, né, existia uma coisa que me incomodava muito na operação, era que a gente não tinha dados. Eu tinha sempre que perder muito tempo para tratar esse dado. Ainda assim não era um dado confiável, porque era um dado que eu precisava da alimentação de terceiros. A gente sabe que as secretárias, elas, talvez por atividades, ou enfim, elas não alimentam as coisas da forma que é para ser. Eu não posso, uma coisa que eu sempre digo, eu não posso pensar em uma solução confiando no humano. Sim. Nós não estamos criando soluções para substituir o humano, mas nós estamos pensando em soluções para potencializar a capacidade humana. Porque concorda comigo que se eu tenho uma ferramenta, doutora investe uma cifra em anúncios, chega uma porrada de mensagem todos os dias nos WhatsApps. É desumano você deixar a secretária fazendo esse atendimento sem dar para ela ferramentas para ela trabalhar. Ajudar, né? Para ajudar nesse processo. Porque é muito mais fácil para a secretária performar melhor atendendo apenas o paciente que tem interesse, acompanhando apenas o seu paciente, fazendo aí um follow-up, né, para trazer um upsell, né, para fazer com que esse paciente se torne um paciente recorrente, do que você deixar uma secretária completamente sobrecarregada, simplesmente fazendo atendimento de entrada, respondendo pessoas que não têm interesse, respondendo pessoas, porque você, humanamente, você cansa. Humanamente você cansa. Então, exatamente, isso você vê bastante, né? Ah, Bruno, tem muito convênio, não tem como tirar essas buscas de convênio. A gente sabe que sempre vai ter o convênio. A gente sabe sempre que vai ter esse paciente buscando pelo convênio, buscando pelo preço. O paciente quer também um atendimento médico, faz parte do ciclo do comercial, mas às vezes o ticket da consulta não cabe no bolso do cliente. O paciente, ele quer realmente pelo plano. E aí, assim, o que acontece? A secretária vai lá, atende, é convênio. Chega um momento que ela tá cansada.
E aí ela começa a ficar cada vez mais dura, cada vez mais crua. Chega um momento que ela começa a botar uma mensagem padrão. Oi, a consulta é tanto, o Pix da doutora é tanto, ela não aceita isso Sem e falar aquilo. que, assim, nós humanos, né? Às vezes a gente tem um problema em casa, às vezes a gente tá Sim. cansado, é mãe. Enfim, tem série de coisas, às vezes, que interfere também. Às vezes você tá num dia que você tá mais de saco cheio de tudo, você teve uma briga em casa, enfim. Uma série de coisas que às vezes você chega num trabalho ali, você tá sem a menor paciência pra nada. Então, os Completamente. pacientes começam a vir falando. Acho que a vontade que a secretária deve ter dizer, meu filho, diga logo o que é que você quer. A consulta dela é tanto, quer, não quer, diga logo. Então, assim, É um desafio, né, gente? né? Faz parte também. Nós somos seres humanos, a gente tem também emoções e, assim, não dá pra ser robô, né? E Então, doutora a Márcia, ela Marielle, vem também com essa solução, né? muito, muito, muito. E doutora Marielle, como é pra você hoje, assim, né? Eu até comentei mais cedo com os meninos, a gente tava conversando ali, né? Que a gente normaliza muito as coisas, né? Tudo entra muito, muito rápido na normalidade na nossa vida nos dias de hoje, né? Muito. Se a gente parar pra pensar, você tem hoje um processo muito robusto. Um processo de um marketing bem feito, um investimento na captação bem feito, um posicionamento como profissional bem feito. Você está sempre se capacitando muito bem, tem um atendimento com IA, com ferramentas de gestão, agora tem um aplicativo para dados. Como é para você hoje, assim, se ver, né? Tipo assim, poxa vida, realmente nós estamos em um nível de eficiência importante, assim. Quão isso é importante de fato para você? Isso é importantíssimo pra mim. Acho que muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Eu tenho, acho que, uma certa dificuldade, assim como você estava dizendo ontem. Sim. Eu também tenho essa mesma dificuldade. E hoje, fazendo até a série Biografia, que me fez relembrar um pouco até da minha trajetória médica, de tudo que eu passei para chegar aqui, faz a gente relembrar um pouco isso também, né? Tudo que a gente teve que passar, os sacrifícios, enfim, tudo isso que às vezes a gente esquece no caminho. E o médico ele não é treinado para Né? isso, Não né? é treinado para isso e a gente esquece mesmo. A vida se torna, normaliza, né? Como você está dizendo, e é isso mesmo, que você acaba esquecendo realmente esse processo, né? E acaba sendo interessante, às vezes, você relembrar um pouco, até para você dar valor onde você está, entendeu? E é muito bonito de se ver que, assim, o médico investindo em vendas, né? O médico falando de comercial. E aí tem médico que tem vergonha, às vezes, de falar sobre isso. Eu sempre digo, você não precisa ter vergonha, porque o médico precisa Eu já vender. tive, você sabe disso. Eu já tive. E, inclusive, foi uma das perguntas que eles me fizeram lá na série. Como foi que eu consegui vencer isso? E aí eu disse, determinação. Perfeito. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. Se a gente sabe onde a gente tem que chegar, a gente precisa saber o que é que a gente precisa para chegar lá. Perfeito. Então, a gente tem que ter determinação para isso. Então, eu precisava do marketing para chegar onde eu queria. Assim como eu precisava fazer os cursos que eu tinha que fazer, a capacitação técnica que eu precisava. Então, assim, se precisava eu largar tudo para vir embora para São Paulo para ter isso, vamos largar tudo para vir para cá. Então, tudo na vida é uma decisão e é uma determinação. Perfeito, Então, doutora. é isso. Mas é isso mesmo, né? E é lindo a sua trajetória, assim, eu particularmente sou um grande admirador, né? Sou um grande fã da sua trajetória, fico muito feliz, assim, né? Muitas pessoas, muitos médicos já vieram, né, para mim através de você, né? Tipo, nossa, é muito bonito a jornada da Marielle. Nossa, mas a Marielle chegou aqui agora e a Marielle já tá bombando. Nossa, mas o que que tá acontecendo lá que aquela doutora tá com a agenda lotada? Como você mesmo diz, esses brunos médicos chegam aqui na clínica, eles querem que a agenda esteja lotada que nem a minha, é como se fosse um passo de mágica, eles não entendem a jornada que a gente já passou. E Exato. isso é bonito de se ver, né? Ver os médicos investindo cada vez mais nisso, ver os médicos conscientes disso, e esse é o mercado atual. Nós estamos num cenário que o paciente está cada vez mais caro, não existe mais a antiga medicina, principalmente nos grandes centros como São Paulo, onde você simplesmente bota uma canetinha no bolso e vai atender um paciente, você atendeu 30 pacientes e tá lindo, você não precisa fazer nada. Não existe mais esse cenário. Então hoje o cenário médico, ele é um cenário que você precisa estruturar primeiro o que você vende, você precisa investir, e não é mais um investimento de R$ 500, de R$ 1.000, a gente está falando de um investimento que ele está cada vez maior, e não tem nada de errado com isso. A grande questão é você ter ferramentas, ter soluções, ter serviços que componham uma tomada de decisão importante, porque eu sempre digo, investir R$ 15.000 e R$ 20.000 em mídia paga é muito dinheiro, é caro? Depende. Né? Depende do retorno que ela Depende lhe do traz. retorno que isso lhe traz. Então, isso é uma certeza que eu tive. Sabe uma coisa interessante, doutora Marielle?
Eu já estou há uns 10, 12 anos no mercado de marketing digital e eu tenho um histórico de quando eu anunciava ainda com R$ 1 no Facebook. Nunca vou esquecer disso. Tava fazendo um anúncio para Reluz Iluminações, uma boutique de iluminação. Não trabalhava nem com área médica. Você viu. E hoje, né, quando eu vim para São Paulo em 2022 para atender clientes aqui, foi um desafio para mim. Porque eu cheguei aqui dizendo para o cliente investir R$ 300. Porque esse era o histórico que eu tinha lá do interior do Ceará. E quando eu cheguei aqui com R$ 300, exatamente, a gente investia isso em Fortaleza. E quando a gente veio para São Paulo, que eu sugeria ao cliente a investir R$ 300, era uma coisa tão irrisória que eu tinha vergonha porque não dava resultado. E eu tinha medo e, ao mesmo tempo, insegurança, eu diria assim, de dizer para o cliente investir mais. Porque para mim era muito dinheiro. Nossa, mas o cliente vai investir R$ 5.000? É muito dinheiro. Na minha cabeça, essa conta não batia. Hoje, nós temos clientes na Pacientes Todo Dia que investem R$ 40, R$ 50 mil por mês. E eu digo, tá pronto, próximo mês a gente vai aumentar mais 10. E o cliente está seguro. Ele está seguro porque ele sabe quanto ele investe, aonde ele investe. Então, essa segurança é muito importante. Então, eu, assim, hoje, como fundador da Márcia, né? Como programador do aplicativo da Márcia. Não, e hoje, com os dados que você tem na mão, você vai sentir muito mais ainda essa segurança. Agora que a gente vai conseguir realmente Agora que você vai ter essa velocidade mesmo. também. Totalmente. Porque, assim, as minhas decisões, elas foram, sim, muitas pautadas em feeling, com certeza. Mas eu sempre tentei perseguir o mínimo de dados. Claro. Só que você leva um tempo. Se a doutora me manda mensagem agora perguntando como é que foi o mês, eu não tenho como saber como é que foi o mês sem antes trabalhar esse dado. Pra você conseguir puxar. Agora não. Agora eu consigo acompanhar diariamente, em tempo real, todo esse trabalho. E aí a minha pergunta para você é assim, né? Ontem você foi pega de surpresa, né? Da novidade do aplicativo da Márcia. Para você como gestora, dona de clínicas, né? Para além de médica, como foi a sua reação, assim, para você saber que a Márcia ia virar um aplicativo? Maravilhoso. Inclusive, assim, é aquilo que eu já falei. Ter esses dados na minha mão, para mim, vai facilitar muito minha vida. Porque, assim, em vez de eu ficar até perguntando perguntando à secretária, como é que tá, como é que não tá, tá chegando mensagem, não tá, como é que tá a agenda, tá tendo remarcação, tá tendo isso, eu vou ter tudo isso na palma da mão. Melhor ainda, porque no aplicativo também tem a minha agenda, então Sim. Isso também vai ser muito legal, porque hoje o programa que eu uso não tem agenda no aplicativo, né? A gente não tem aplicativo. Tem que estar no navegador. Tem que estar no navegador. Então, assim, para eu ter minha agenda, eu tinha que abrir um computador, olhar lá. Então, assim, às vezes me perguntava, doutora, a senhora pode fazer uma reunião amanhã, tal horário? Eu disse, eita, não sei, eu tenho que abrir o computador para ver como é que tá a minha agenda amanhã para poder olhar. Agora, não. Agora, com o aplicativo da Márcia, isso também vai facilitar muito minha vida, porque aí eu vou abrir aí lá na hora, em tempo real ali, e vou olhar como é que tá a minha agenda do outro dia. Então, isso também vai ser muito bom pra mim. Então, assim, tem uma série de coisas que vai ser maravilhoso ali no aplicativo. E eu acho que foi um presente, meu amigo, que você merece. Um presente do universo pra você, porque a reunião estava marcada para as 6 horas. E o aplicativo foi liberado às 17h59. Então, assim, foi um presente do universo pra você, porque você é merecedor. Foi um presente. Porque você é merecedor de tudo. E assim, né, fiquei muito feliz, né, porque eu acredito que o aplicativo ele é uma consolidação da qualidade do nosso trabalho. Sim. Né? Porque, imagina... E o aplicativo tá lindo, hein? Eu já olhei. Ficou muito legal. Funcional, ficou muito intuitivo, né? Os dados ficaram muito bem organizados. Só quero o meu acesso, viu? Já, ele não me dá o meu acesso. Segunda-feira, viu? Ela tem menos de 12 horas do lançamento, hein? Mas é isso, assim, né, doutora? Pra gente encerrar aqui, né, o nosso podcast de hoje, assim, fico muito feliz, né? De ter recebido você aqui no nosso segundo episódio. Eu vejo muito, assim, eu vou falar pra você o mesmo que eu falei no último episódio, né? Nós estamos falando de 11 meses de trabalho intenso, né? E de uma evolução absurda mês a mês, né? E eu fico imaginando, assim, como vai ser a evolução daqui a um ano, depois que a gente vai gravar esse podcast. Porque hoje nós estamos falando de uma inteligência artificial generativa. Mas daqui a um ano a gente volta para um outro podcast. Com pra gente mostrar como é que vai estar daqui a um ano. E ano. isso é o intuito, né? Assim, então, é um processo de qualidade importante.
Eu particularmente, nós estamos começando esse espaço porque é um espaço que nós queremos trazer o médico para esse ambiente. Legal. Né? Nós precisamos despertar no médico e eu sempre digo que tudo aquilo que é bom a gente precisa transbordar no outro. Sim. E eu acredito que se nós construímos algo tão bom e se você está usufruindo desses benefícios, por que não compartilhar com outros médicos? Então, esse podcast ele é um espaço para que os médicos consigam entender o que está acontecendo, consigam ter um pouco mais de visão, porque para a gente é tudo muito real. Exato. Mas para quem está nos assistindo, pode ser muito abstrato vocês ter uma inteligência artificial que agenda o meu paciente. É muito abstrato ainda para muita gente. E agenda então, mesmo. É importante demais isso. E agenda mesmo. É tipo assim, chega a ser... É tipo, você precisa quase, ver para crer, né? Você precisa ver para crer, porque quase você não consegue... se você não souber, você quase não consegue perceber a diferença. É muito sutil a diferença. Se você prestar muita atenção, talvez você perceba, mas assim, é muito sutil a diferença do humano para a Márcia. Então, assim, se você receber uma mensagem dessa da Márcia, é muito difícil você conseguir diferenciar se ela de fato é humana ou se ela é inteligência artificial. E isso é muito legal. E a gente percebe muito isso, né, mesmo. na devolutiva, porque ela manda uma mensagem de follow-up e o paciente responde com áudio, né? Então, tudo isso é muito importante. Mas, doutora, queria agradecer do fundo do coração pela sua participação, né? Fico muito honrado de ter você aqui conosco. Segundo episódio do podcast da Márcia, né? Um novo ciclo, uma nova história, né? Na minha carreira, na carreira da Márcia, na carreira dos médicos, Sim. né? Quando eu decidi abrir esse podcast, iniciar o lançamento da Márcia, eu cheguei pro Vini e eu disse assim, Vini, nós temos uma missão, cara, dentro desse projeto, que é transformar a vida dos médicos, transformar a carreira dos médicos. E, sem dúvidas, assim, para mim é muito gratificante ver o quão potente é a nossa solução, porque realmente ela faz a diferença. E a gente percebe que isso vai impactar muito mais as próximas gerações, porque é bom para todo mundo, né? Então, Sem de dúvida. coração, muito obrigado. Antes de encerrarmos, eu queria pedir para você, né, olhar aqui para essa câmera. E eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para os médicos, né? Não, O que você deixaria de conselho para esses médicos? Primeiramente, eu que gostaria de lhe agradecer. Agradecer por tudo, agradecer pela Márcia, pelo seu comprometimento, pelo seu trabalho com a gente, pela sua devoção, porque você é muito mais do que trabalho, você é uma devoção com o seu cliente. Então, isso é muito legal e é por isso que nasceu a Márcia. Porque você vive tanto a dor da gente que você consegue colocar isso dentro de uma inteligência. Se você não vivenciasse, você não conseguiria colocar. Então, a Márcia, ela nasce disso, Bruno. Nasce dessa sua vivência. Então, isso é realmente grandioso seu e isso é seu, viu? Então, assim, queria lhe agradecer primeiramente por estar aqui, por você ter acompanhado minha carreira. Nós vamos estar juntos até depois do fim, tá? Deus Porque quiser. depois do fim nós ainda estamos juntos. Então, assim, independente de qualquer coisa, te agradecer por tudo. E assim, gente, pra deixar uma mensagem pra você, médico, que tá assistindo a gente. Acreditem na Márcia. Eu posso dizer pra vocês, porque eu uso ela. Se vocês quiserem, façam um atendimento, entrem no meu atendimento pra vocês testarem ela. Mandem mensagem lá, quem vai estar respondendo é ela. Agende uma consulta, Agende faça uma o Pix. consulta. Vocês vão ver lá ela respondendo em tempo real. Mas, assim, brincadeiras à parte, realmente é algo estranhamente incrível o que essa inteligência artificial pode fazer. É aquilo que eu estava dizendo no podcast. É uma diferença realmente muito, muito, muito sutil do humano para a Márcia. E, assim, com ela você consegue ter a educação que você precisa no recepcionista, o comercial que você precisa ter no recepcionista, a disponibilidade 24 horas que você precisaria ter e que é impossível a gente ter com uma recepcionista, porque é muito, muito caro uma coisa dessa. Então, assim, a Márcia realmente chega aí com uma solução inteligente, perfeita, para a gente realmente tirar essa dor, que eu tenho certeza que não é só minha, é de muitos profissionais, não só médicos, mas profissionais da área da saúde. Então, sem dúvida nenhuma, eu recomendo fortemente que
que vocês conheçam, e não só a secretária, mas tudo que envolve ela, tudo que está por trás dela, que é toda essa questão de dados, de toda essa programação que tem por trás da Márcia, que também faz muita diferença para nós profissionais que investimos em marketing, que buscamos essa eficiência, né? Então, assim, faz muita diferença para a gente. Então, assim, recomendo, busquem, conheçam, que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se decepcionar. Muito obrigado, viu? Faz um pitch de vendas desse, viu? É impossível não querer conhecer a Márcia. Mas, de verdade, a Márcia é uma solução incrível, mas, doutora, muito obrigado, né? Muito obrigado. E para você que está aí nos assistindo, né, assim, adorei a ideia. Eu acredito que vocês podem entrar aí no site da doutora Marielle Regadas, né? Testem a Márcia, explorem a Márcia, né? É uma solução importante. Então, você médico, invista nisso. Você precisa, nós estamos vivendo uma revolução, né, digital, uma evolução muito acelerada da inteligência artificial, que vale a pena. Então, os médicos precisam viver, né, os benefícios da inteligência artificial. Então, você que está de casa, né, esse é mais um episódio da Márcia, do nosso podcast aqui especial, um podcast pensado para negócios. Nosso objetivo é falar de negócios, falar de soluções inteligentes para médicos que querem crescer, para médicos que querem melhorar a experiência do seu paciente, para médicos que querem também ter um pouco mais de qualidade de vida, né, através de todo esse ecossistema de consultório, né, do particular, né, da sua clínica. Então, muito obrigado a você que nos assistiu. E em breve aí vem mais um episódio, né, do nosso podcast. E sigam nas redes sociais, Super Márcia, né, supermark.ia, e o nosso site supermarcia.com.br.